Aqui é o Arion, criador do canal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Bom, hoje vamos falar sobre como você pode melhorar as suas entradas nas operações de swing trade. Então vem comigo no gráfico, vou mostrar o ponto exato em que você deve comprar as suas ações. Então aqui no gráfico vamos analisar o que nós temos aqui primeiro, tá? Estou no gráfico diário de uma determinada ação e o que nós temos aqui? A média móvel de 20 períodos que vai nos auxiliar sobre a tendência e ajudar a gente a identificar os pontos de compra, os pontos de venda na ação. Bom, então nessa ação aqui, a primeira leitura que eu tenho dela é o seguinte: ela estava em tendência de baixa, acompanhado pela média móvel de 20 períodos, que está dizendo aqui que a tendência de baixa pode continuar, e assim que o gráfico rompe, assim que a ação rompe aqui, ó, está dizendo que pode haver uma reversão de tendência ou uma correção mais profunda. Ou seja, o gráfico pode agora começar a subir muito, reverteu a tendência, ou ele pode simplesmente romper, ficar consolidado aqui e depois descer novamente. Então, a gente tem que ter muito cuidado aí sobre a reversão de tendência. O que eu costumo dizer é, não fica procurando reversão de tendência, não fica procurando o topo de uma ação e também não fica procurando o fundo de uma ação. Isso é muito arriscado, isso não é válido, a probabilidade de você acertar é baixa e nós não estamos aqui para ficar apostando, nós estamos aqui para operar com assertividade. E operar com assertividade requer algumas características, como por exemplo, seguir a tendência do ativo. É muito mais fácil e é muito mais rápida a operação do que ficar tentando caçar topo e caçar fundo. Tá? Então o que a média móvel pode nos auxiliar aqui? Ele suaviza a tendência. Tá vendo que o gráfico aqui ele está caindo muito, mas tem alguns ruídos? O que a média móvel está dizendo aqui para mim? Que o gráfico está caindo. É simples. Enquanto o gráfico estiver abaixo da média móvel de 20 períodos, ele vai dizer para mim que está provavelmente tendência de baixa ou numa região consolidada. Enquanto o gráfico estiver acima da média móvel de 20 períodos, ou ele está em tendência de alta, ou está também em região consolidada, como aqui. Tá? Não é porque rompeu esse fundo anterior que ele está dizendo para mim que a tendência de baixa vai seguir. Não. Por isso que eu não entro logo num rompimento. É isso que eu vou te explicar aqui hoje. Você não vai entrar logo que romper. Você vai entrar depois que romper e seguir uma estrutura muito plausível para operar essas ações. Então, aqui o que nós temos? Já verificamos que está em tendência de queda aqui e que houve um possível pullback aqui, uma possível reversão de tendência, uma correção mais profunda. Então, o que eu tenho que fazer? Eu já tenho que me antecipar, né? Tenho que me preparar. O que pode acontecer aqui? Eu não caço fundo, mas isso aqui é um padrão que pode começar uma reversão de tendência. Eu vou caçar um padrão referente a essa tendência. Eu não vou me posicionar assim que rompeu isso aqui, tá? Porque ele pode voltar a cair. Eu vou me posicionar quando ele fizer uma nova estrutura acima dessa estrutura. Ou ele vier testar novamente a média móvel de 20 períodos, utilizando ela como um suporte. Eu sei que você deve ter, para quem já conhece a análise técnica, sabe que suporte e resistência é bem simples. Já a resistência você traça acima do gráfico e o suporte você traça abaixo do gráfico, né? Daqui é um suporte. A resistência, o preço encontra uma resistência para subir, para continuar sua alta, e no suporte o preço encontra um chão ali, um piso para que tenha uma força desse lado aqui, dizendo que aqui a sua tendência de baixa pode encontrar dificuldade. A ação tende a encontrar dificuldade para romper, como aconteceu aqui, ó. Bateu, subiu e voltou a descer. E aqui ficou nessa regiãozinha consolidada aqui, e rompeu de novo a média móvel de 20 períodos. Se rompeu a média móvel de 20 períodos, e a média móvel de 20 períodos também funciona como um suporte e resistência, eu vou esperar o quê? Eu vou entrar logo aqui? Não, eu vou esperar ele bater aqui novamente, ou ele não precisa bater, mas ele precisa pelo menos fazer uma estrutura de reversão. Vamos analisar o gráfico aqui do lado direito, ver o que apresentou? Pronto. Então, olha o que ele fez aqui.
Ele rompeu a média móvel, tentou chegar na média móvel novamente, mas ele voltou a subir. Isso daqui é um ponto de entrada na ação. Isso daqui, se você colocar num tempo gráfico de 1 hora, nós estamos no tempo gráfico diário. Se colocarmos no tempo gráfico de 1 hora ou no tempo gráfico de 4 horas, isso aqui se apresenta como um pullback. Então aqui eu consigo fazer uma entrada, comprar as ações nesse ponto aqui e ir acompanhando a tendência do ativo. Então eu posso sair aqui ou eu posso sair mais aqui em cima. Tá? Então aqui é um ponto de entrada na ação. Ariel, por que eu não posso entrar aqui? Porque você nunca vai saber, você não pode antecipar aqui se o gráfico está em uma tendência de baixa. Se ele está em uma tendência de baixa, você não vai ficar arriscando em comprar ações, porque se você comprar aqui, o gráfico cai. Comprou aqui, o gráfico cai. Comprou aqui, o gráfico cai. Comprou aqui, o gráfico cai. Aí você vai comprando ações aí, mantendo seu dinheiro preso, não sabe quando o gráfico vai terminar de cair. Então você tem que esperar isso aqui, ó. Rompeu a média móvel de 20 períodos, fez um pequeno pullback, aí sim você pode procurar o melhor ponto de entrada nesse ativo, nessa ação, ou em qualquer outra ação, tanto no mercado americano e no mercado na bolsa aqui no Brasil. Tá? Então você consegue pegar essa entrada aqui. Ariel, tem alguns outros exemplos? Temos, por exemplo, aqui nessa tendência de queda. Quando o gráfico rompeu aqui na tendência de queda, se você colocar o tempo gráfico de 1 hora também, que nós chamamos de tempo gráfico diário, você vai ver um pullback. O gráfico veio aqui, testou e voltou a cair. Aqui é um ponto de entrada na ação. Você está utilizando a média móvel de 20 períodos como uma resistência nesse quesito aqui, e aqui como um suporte. Então, se a média móvel está funcionando como uma resistência, eu sei que pode continuar caindo essa ação. Então, o que eu vou fazer? Vou entrar logo assim que romper esse candle de força? Não. Rompeu toda essa resistência aqui, houveram que três suportes, aliás, aí sim eu posso entrar vendido na operação. E aqui eu vou acompanhando a tendência, aqui eu posso ir entrando com mais lotes vendidos na operação. Tá? Então, isso daqui é muito importante, você esperar a média móvel ou cruzamento da média móvel de 20 períodos ou procurar o melhor ponto para entrar conforme a média móvel de 20 períodos está encaminhando junto com o gráfico. Tá? É muito importante que a média móvel de 20 períodos fique junto com o gráfico. E se vier, o gráfico começou a cair, vier nesse próximo à média móvel de 20 períodos e voltar a cair. Quando ela se aproxima à média móvel de 20 períodos, é um outro ponto em que eu posso colocar mais lotes. Mas presta atenção, você não vai inserir a mesma quantidade de ações que você vendeu ou comprou na primeira vez. Você vai colocar um valor menor, tá? Que o gráfico pode voltar a subir e cruzar a média móvel, como aqui ocorreu. Então, se ele voltar à média móvel, você não perde aquele lucro que você obteve. Então, você mantém o seu gerenciamento de risco. Então, é muito importante que você não coloque o mesmo lote quando for fazer o preço médio. Sempre em valores menores, sempre em menos lotes. Ou nem que você entre no mercado fracionado. Por exemplo, comprou 100 ações. Se você fazer preço médio a favor da tendência, lembrando que preço médio é sempre a favor da tendência e nunca contra, aí você pode inserir mais 50 lotes, você pode inserir 20 lotes, você pode inserir 50 ações, 20 ações, 10 ações, nunca vai colocar 100, mais 100, mais 100, mais 100, tá? Sempre diminua o lote conforme a tendência vai seguindo da ação. Isso aí foi por experiência própria, não vale a pena você arriscar. Eu sei que a ganância pode falar um pouquinho mais alto aí, mas o que vai te dar ganho no curto e longo prazo é você respeitar o gerenciamento de risco. Agora olha só que importante, você tá seguindo a tendência, tá com a média móvel acima ou abaixo do gráfico, dependendo da tendência do ativo? Beleza, mas olha o que pode acontecer também. O gráfico está em tendência de baixa, correto? Se o gráfico está em tendência de baixa, ele vai ficar batendo na média móvel e voltando a cair, né? Só que olha o que pode acontecer, ele romper.
Por isso que é muito importante o uso do stop, sempre o stop técnico. Você vai colocar o stop aonde? Sempre acima das estruturas. Então aqui você consegue ir acompanhando a tendência do ativo e se protegendo dessas agulhadas aqui. Por isso que eu falo sobre o stop. Ariel, mas qual é o melhor ponto, quais são os melhores pontos de entrada nessa tendência de queda? Exatamente aqui, ó. Quando ele retorna à média móvel de 20 períodos e rompe o fundo anterior. Rompeu o fundo anterior, aí sim você pode procurar o melhor ponto para entrar na ação. Você pode aqui operar com alvos pequenos, alvos curtos, ou você pode operar a favor da tendência, pegando toda a tendência. Aí vai de acordo com o seu gerenciamento de risco e com o seu perfil, tá? Eu particularmente prefiro seguir a tendência do ativo. Eu prefiro colocar o meu alvo um pouco maior para que o meu retorno seja também plausível, né? Não adianta eu conseguir ficar pegando 1 ou 2%, que isso aí não vale a pena. Então, esse daqui é um ponto de entrada, um excelente ponto de entrada após o retorno à média móvel. Tem algum tipo de outro ponto de entrada? Tem, de acordo com o gráfico de candles. Eu não costumo muito utilizar, mas também é assertivo. Por exemplo, o gráfico rompeu aqui, a ação rompeu. Se aqui é um topo, aqui é um fundo anterior, o gráfico pode vir aqui e bater nesse fundo anterior e voltar a subir, correto? Ou ele pode continuar a sua tendência de queda ou pode retornar para a sua alta. Sendo que ó, tem um fundo anterior, o gráfico rompeu, desceu um pouquinho e deixou esse pequeno gift aqui, esse pequeno candle. Logo depois que aconteceu um rompimento com candle de força. Ah, eu vou entrar logo nesse rompimento com o candle de força? Não, porque após o rompimento com o candle de força, estamos falando aqui de gráfico diário, depois do rompimento com o candle de força, pode ficar 1, 2, 3, 4, 5 dias aí com alguns candles indecisos, de indecisão. E após esse candle de indecisão, aí sim você pode ter a sua entrada na operação. Tá? Então, não se precipite aqui, opere com sabedoria. Aqui é um outro ponto em que você pode entrar após romper esses candles aqui de indecisão no trade. Lembrando que isso aqui é swing trade, então nós trabalhamos com tempos gráficos maiores. Então, esses tempos gráficos maiores tendem a ser muito mais assertivos. Se você colocar isso aqui no tempo gráfico de 15 minutos, isso aqui é errático. Para o swing trade, não vale a pena. Quanto menor o tempo gráfico, mais errático ele se torna. Você pode ter assertividade, você pode ter lucro na operação, mas você vai ter que fazer muito mais operações para compensar esse dado negativo. Você vai ter que, por exemplo, tem uma assertividade de 60% no gráfico de 15 minutos. Poxa, se você colocar no gráfico diário aqui, a assertividade vai para 70%, 80%. Por quê? Porque o padrão é muito mais assertivo no gráfico maior, em tempos gráficos maiores. Não quer dizer também que você vai botar no tempo gráfico de um mês aqui para operar, tá? Calma, não é assim. Você pode colocar no tempo gráfico de uma semana, até um mês mesmo, mas só para verificar a tendência. Ajuste fino e pontos de entrada é no gráfico diário. É o que eu aconselho a você fazer. Aqui outro ponto da ação. Ariel, por que você não entra aqui? Porque isso aqui é consolidação, ó. Quando o gráfico estiver fazendo isso aqui, esse zigue-zague entre as médias, a gente não faz nada, tá? No máximo faz traça suporte, traça resistência e espera ele romper, não mais do que isso. Então, aqui o gráfico tomou uma tendência. Quais seriam os meus pontos de entrada quando ele retornou a essa tendência aqui? Exatamente isso aqui, ó. Ele ficou aqui numa região de confusão. Aqui eu espero ele sair dessa região de confusão. Não me interessa ele ficar nessa região de confusão, tá? Porém, olha que interessante. Ele rompeu a média móvel de 20 períodos. Com o quê? Com candle de indecisão. Isso aqui são candles de indecisão. Isso aqui me diz que pelo menos num curto período de tempo pode haver um pullback mais profundo ou uma reversão da tendência do ativo. Isso aqui é extremamente importante para mim. Então, se ele teve essa reversão aqui um pouco mais profunda, aliás, se ele teve esse candle aqui de indecisão, olha que se formou aqui esse candle de força. Vou entrar nesse candle de força? Não. Eu vou entrar após o rompimento desse candle de força. Por quê?
Porque esse candle de força aqui, ele rompeu toda essa estrutura de confusão que estava aqui. Então, se o único candle rompeu essa estrutura completa, aí sim está me dizendo que vai seguir uma tendência do ativo. O que eu vou fazer? Eu vou entrar após o candle de reversão do ativo e vou pegar a alta da ação. Vou seguir a tendência da ação. Enquanto ele tiver, o gráfico ou o preço estiver acima da média móvel de 20 períodos. Tá? Então, é muito importante que você trabalhe esse tipo de operação a favor da tendência, procurando esses pontos de entrada. Tá? E geralmente esses pontos de entrada é próximo à média móvel de 20 períodos. Se o gráfico estiver longe da média, eu não vou operar, porque está longe do preço. Não tem o que fazer se está longe do preço. Eu fico de fora do ativo. Tá? Eu vou esperar um pullback, ou um retorno à média, ou um pullbackzinho próximo à média, como aqui ocorreu. Ó. Vamos olhar aqui, desse lado. Isso aqui é tendência de queda, né? Rompeu com candle de força. Se você entra desesperado aqui nesse candle de força, achando que vai ganhar 20% no candle de força diário, tá enganado, tá? Não é assim não. Você vai ganhar 20% aí se você seguir a tendência. 30%, 40%, até mais que isso. Já tivemos ganhos aqui muito bons. Bom, então, qual é o momento de entrar aqui? Aqui, ó. Quando o gráfico retornou à média. Ele encostou na média? Não. Mas ele fez um pullback se aproximando da média móvel de 20 períodos, depois voltou a cair. Aqui é o momento de vender a ação. Aqui é o momento que eu tenho para entrar vendido na operação. Tá? Ah, e aqui teria uma nova entrada? Calma, aqui ele retornou à média. A minha nova entrada seria se ele retornasse à sua tendência de queda e não se ele ficasse encostado aqui. Encostou aqui? Espero. Tá? Espero, vou esperar ele romper essa pequena estrutura de confusão, aí sim eu poderia entrar vendido seguindo a tendência. Mas aqui ele permaneceu na sua região de consolidação e aqui começou a ficar nessa confusão do gráfico. Aqui eu já traço suporte e resistência, já traço aqui o suporte e resistência, o suporte aqui embaixo, tá? Resistência aqui em cima, lembrando sempre. Aqui eu já traço ele e fico de fora do ativo. E aqui, ó, quando rompeu, eu vou seguir na tendência dele. Aqui eu tive dois excelentes pontos de entrada na ação. Aqui eu poderia fazer aquele esqueminha de botar 100 ações, depois colocar 50 ações. Ou se você trabalhar em lotes maiores como eu trabalho, poderia colocar 1.000, 2.000, 3.000 ações aí. E depois ir colocando 500 ações, 300 ações conforme o trade vai andando. Lembrando que se você estiver começando agora, não é para começar com 100 ações, começa com um pouquinho, vai no mercado fracionado, coloca o código do ativo, por exemplo, MIUSS, a letra tá feia, mas não me zoa, por favor. Ó, MIUSS, MIUSS3, coloco a letra F no final da ação, aí eu consigo operar no mercado fracionado, tá? Então, isso aqui é muito importante para que você procure esses pontos de compra e venda dos ativos. É muito importante que você identifique esses pontos de compra e venda, porque se você não sabe quando comprar e vender a ação, você está apostando no mercado praticamente. Então é muito importante que você saiba quando comprar e quando vender. Se você não sabe esses pontos de compra e venda, então sinto muito, não é para você fazer nada. Por exemplo, tá vendo que eu só estou trabalhando, gente, com um ativo aqui. Eu estou encontrando vários pontos de compra e venda nesse ativo. Então tá vendo que você não precisa ficar caçando um monte de oportunidade? Às vezes, numa própria ação, se você tiver paciência aí, você pode esperar a melhor oportunidade. Aqui, por exemplo, depois de uma tendência de alta, o que o gráfico costuma fazer? Costuma entrar numa região de consolidação, né? E olha que ponto de compra lindo que estava aqui. Olha isso aqui. O gráfico consolidado aqui, ele simplesmente rompeu a média móvel de 20 períodos, utilizou ele como um suporte e voltou a subir. Ponto de compra bem aqui. Só aqui, olha quantos dias consecutivos de alta. Olha quantos dias consecutivos de alta. Então, é isso aqui que você tem que procurar, esses pontos de compra. Vamos botar aí 30%
em uma semana e meia, 30% em uma semana e meia no ativo. Onde você consegue isso aí? Então assim, por isso que eu opero swing trade, porque isso daqui eu já consigo agendar a minha compra, já consigo agendar a minha venda da ação, já consigo, por exemplo, colocar o meu alvo aqui, já agendo, e eu não preciso ficar no gráfico analisando isso aqui. Eu já analisei aqui o ponto de compra, coloco o meu alvo no ativo e pronto, fico de fora. Não tem que ficar analisando isso aqui, tá? Então, por isso que é muito importante o pessoal do método 361, que faz parte aí da turma, sabe traçar muito bem esses alvos aqui, já pegou o ponto de compra de tanta prática, da aula ser tão passo a passo, que eles já pegaram isso aqui muito bem. Já pegaram isso aqui muito bem. E quem quiser fazer parte da próxima turma, é só ir lá no link na bio aí, ou na descrição, que lá tem a lista de espera, tá? Eu aviso somente por e-mail. Por isso que é muito importante você ficar lá. E também por e-mail eu mando um monte de conteúdo, também mando alguns vídeos, aí você recebe também conteúdo por e-mail, não só pelas redes sociais. Beleza, depois dessa alta que teve aqui, outro ponto de entrada na ação. Depois que ele teve essa alta, ele ficou o quê? Consolidado. Olha o outro ponto de entrada. Seria aqui? Não. Ele rompeu o fundo anterior? Rompeu, mas ele não voltou para buscar a média. Aqui ele voltou para buscar a média. Aqui ele buscou para voltar a média e voltou a cair. Aqui também é um ponto de venda da ação. Outro ponto de venda da ação seria aqui, com alvo mais curtinho. Por isso que eu falo para você inserir menos lotes, para você não ficar operando com muitos lotes. Outro ponto aqui da ação. Olha isso aqui, ele rompeu a média móvel de 20. Vocês estão identificando que é sempre o mesmo padrão? Utilizando a média móvel de 20 períodos? É simples operar ações, é simples fazer trade, é simples investir no curto prazo. Não complique isso, é muito simples. O gráfico vê aqui em cima, rompeu a média móvel de 20 períodos, olha o que ele fez. Utilizou a média móvel de 20 períodos novamente como um suporte e voltou uma pequena alta. O que ele fez aqui depois? Desceu. Aqui você já teria encerrado colocou o dinheiro no bolso. Aqui ele desceu. Se ele desceu aqui, você vai entrar? Não, por quê? Não retornou a média. Ele só foi retornar a média aqui embaixo depois de um período de consolidação. Dica importante, preste atenção. Quando o gráfico tiver uma alta muito grande ou uma queda muito grande, quando ele vai procurar talvez uma possível reversão de tendência, antes disso ele fica num período de acumulação. E esse período de acumulação é exatamente isso aqui, ó. Esses dois passos aqui. Ele fica nesse período de acumulação por um determinado período. Isso daqui você já começa a prestar atenção, deixa a ação reservada ali para você, para que se ele rompeu para cima ou para baixo, ele vai ter uma boa tendência de alta ou uma boa tendência de baixa. Então o gráfico ele te dá esse sinal quando há uma possível reversão. Não é um candlezinho que vai dizer para você que vai reverter. É a estrutura que esses candles formam. Então preste atenção nisso. Vamos ver se tem mais algumas entradas aqui. Vamos verificar bastante entradas aqui para vocês fixarem bem na cabeça. Aqui entra uma região de confusão. Isso aqui, ó, gente, quando o gráfico bater para cima com o candle, bater para baixo com outro candle grande assim, ó, fica de fora, tá? Porque isso aqui foi uma grande instituição que entrou, outra grande instituição foi lá e vendeu, ou a mesma comprou e vendeu, porque pegou um monte de venda aqui em cima. Então, quando o gráfico tem essa volatilidade que é muito grande, fica de fora, tá? Pega a tendência com mais calma, pega a tendência do ativo com menos volatilidade, como estava ocorrendo. Aqui, ó, ponto de compra bonito. Olha isso aqui. Região de consolidação, né? Gráfico confuso, está entrelaçado a média móvel. Olha isso aqui, o gráfico tentou rompeu a média móvel de 20 períodos, mas olha a força dos compradores. Fizeram o pullback acima da média móvel de 20 períodos e voltou a subir. Voltou a subir. Quantos por cento? 16% e 17%. Se você fosse até o outro topo, 25%. Isso com um padrão, com uma técnica muito simples. Arion, daria tempo de entrar aqui? Não, por quê? Longe da média móvel de 20 períodos. Se está longe da média móvel, espera uma outra oportunidade. Não fica afobado achando que perdeu a oportunidade. Uma hora vai vir essa oportunidade.
Então, segue a tendência, mas segue o melhor ponto de compra ali próximo à média móvel de 20 períodos, tá? Ariel, mas isso aqui eu não poderia entrar aqui, ó? Não, por quê? Está dentro da região de consolidação. Isso daqui ele nem sempre faz. Então, você tem que procurar um padrão que ele sempre se repete, como esse aqui. Enquanto ele estiver entrelaçado à média móvel de 20 períodos, o padrão que ele vai se repetir é rompimentos falsos. E dentro de uma consolidação, 80% dos rompimentos são falsos. Em um gráfico e tendência, a maioria dos rompimentos são válidos. Porque para o ativo se manter em tendência, tanto de alta quanto de baixa, o gráfico tem que romper topos e tem que romper fundos. Vai romper topos quando tiver em tendência de alta e vai romper fundos quando tiver em tendência de baixa. Vamos ver aqui um outro ativo. Vamos ver um outro ativo já. Aqui entrou em região de consolidação novamente. Ficou. Quando o gráfico é em região de consolidação assim, pessoal, já vai para rotação, tá? Você coloca a resistência, coloca suporte e vai para um outro ativo. Não fica caçando aqui embaixo, não. Não fica tentando fazer tradezinho, não. Espere isso aqui, ó. Uma tendência bonita de venda. Eu vou lá, alugo as minhas ações na corretora e opero vendido. Ariel, isso aqui, mas você falou que o gráfico tem que retornar para a média. Eu falei que ele tem que procurar a média. Rompeu aqui. Olha o pullbackzinho discreto que ele fez aqui, ó. Voltou a sua tendência de baixa. Aqui eu poderia entrar aqui, poderia entrar aqui. Entendeu? Ah, não posso entrar aqui? Não, porque a qualquer momento ele pode fazer isso aqui, ó. Voltar e te estopa. E adivinha o que ele fez depois dessa tendência de queda aqui? O que aconteceu? Ele entrou em um breve período de confusão de mercado. Entrou num breve período aqui de consolidação de mercado. Entrou num período de acumulação para romper e ficar depois num outro período de acumulação. Período de acumulação, período de tendência, você nunca sabe quando vai terminar. Por isso que eu falo que é importante ter alguns alvos, porque se você ficar acompanhando, você pode perder muito ali do seu ativo. Outro período aqui, ó, perfeito. O mesmo padrão, olha só como é que se repete. Rompeu, padrãozinho usou a média móvel de 20 períodos como suporte, padrão de reversão e teve a sua alta. E olha isso aqui que bonito, começou a me dar um monte de pontos para que eu possa ir inserindo mais lotes. Eu vou inserindo muito mais lotes na minha operação e vou aumentando a minha rentabilidade. Aqui ele me deu inúmeros períodos de entrada. Vamos ver um a um? Ó, aqui quando ele rompeu, ele seguiu para a média móvel de 20 períodos e voltou a subir, né? Ou posso realizar toda a minha operação aqui, vender todos os meus ativos e esperar uma nova oportunidade, ou posso ir inserindo mais lotes, tá? Aqui eu posso ir inserindo mais lotes, aqui um outro lote, até que ele me dá uma estrutura aqui em que a reversão vai ser muito mais profunda. E que estrutura é essa? Candle de indecisão, conjunto de candles de indecisão. Então, eu peguei em uma operação toda essa porcentagem aqui, em uma só operação, e isso inserindo muito mais lotes, 121%. Tá? Isso aqui em questão de um mês. Onde você consegue dobrar o seu capital em questão de um mês? Difícil, né? Mas operando da maneira certa, operando da maneira técnica, operando o passo a passo do jeito que eu ensino aqui, ou se você é aluno do Método 361, o passo a passo do Método 361, é perfeito. Perfeito para você operar. Você identificou aqui os pontos de compra da ação? Vários pontos, ó. Perfeito. Aqui não. Aqui já foi... Aqui você pegaria um trade mais curtinho. Mas aqui, ó. 3 pontos depois do trade inicial. Você pegou uma linda alta no ativo. Pegou uma linda alta no ativo. E logo depois, o que aconteceu? Depois de uma forte tendência de alta, a mesma coisa, ó. Região de consolidação. Região de consolidação. Até que ele fica cruzando, né? Até que ele rompe e define o seu ativo, define a sua operação. Aqui é um ponto de compra, aqui é um outro ponto de compra e aqui eu sigo com a minha operação. Viu como é que é muito simples operar ações? Os padrões se confirmam muito mais facilmente, é muito mais fácil operar. Seguindo uma tendência,
As operações são mais rápidas para o swing trade, são operações de curto prazo, são investimentos de curto prazo, em que eu compro uma ação hoje e vou vender ela daqui a alguns dias ou daqui a algumas semanas e eu consigo agendar todas essas operações. Eu vou lá na boleta de compra e venda da minha corretora, agendo a compra, agendo a venda, agendo o meu stop e fico tranquilo. Vou trabalhar fora, vou estudar, tá tudo programado na minha operação. Então é isso que eu vou sempre manter. Olha isso aqui, um outro ponto de venda na ação. Manteve consolidado aqui, né? Teve tendência de alta, uma pequena tendência de alta, manteve consolidado e logo depois o que ocorreu? O gráfico rompeu para baixo, voltou, encostou na média móvel de 20 períodos e voltou a descer. Ponto de venda, ponto de venda, ponto de venda no ativo. Então isso daqui é muito importante você operar. Isso aqui é extremamente importante, aliás, é extremamente importante você identificar esses padrões aqui de compra e esses padrões de venda na ação. Tá? É um único padrão, simples para você comprar e vender. Com isso aqui você consegue melhorar muito as suas entradas nas operações. Um outro ponto aqui de compra e um outro ponto de venda. Vamos ver se tem aqui? Não tem, ó. Região consolidada, fica cruzando a média móvel. Ficou cruzando a média. Não tem o que fazer aqui, ó. Opa, deixa eu tirar a linha aqui. Pronto. Tendência de baixa. Porém, ó, tá em tendência de baixa. Mas olha o que tá ocorrendo. Que coisa feia. Cruzando a média móvel e descendo. Isso aqui eu não faço nada, tá? Isso aqui não tem ponto de compra, isso aqui não tem ponto de venda. Isso aqui eu não faço nada. Isso aqui é uma leitura muito feia para ser feita. Te mostrei um monte de leitura muito mais bonita lá atrás. Deixa eu ver se tem mais alguma entrada aqui nessa operação. Focando em tempo... Ah, aqui, ó. Tempo mais recente. Aqui, ó, mesmo padrãozinho. Parece que é o mesmo gráfico, né? De tão perfeitinho que é, de tão parecido que é os mesmos pontos de compra e venda. Subiu, retornou, usou a média móvel como suporte, retornou, fez um pequeno pullback, retornou, fez um pequeno pullback e voltou a subir. Outros pontos de entrada. Trade inicial, e aqui você vai inserindo mais lotes. Ou você faz o trade inicial aqui, realiza aqui, voltou a subir, compra de novo e vende mais acima, compra de novo e vende mais acima. Você pode fazer isso aqui ou pode fazer preço médio a favor da tendência. Ah, Ariel, mas eu ouvi dizer que o preço médio também é contra a tendência, é válido. Não, não é válido. Se o gráfico está em tendência de baixa e você compra um ativo, você está mantendo o seu dinheiro preso e desvalorizando, pior do que você colocar na poupança, é muito pior, porque você está vendo ali seu dinheiro desvalorizar. Aí começa a ter aquela esperança de que algum dia aquela ação tenha uma reversão de tendência e volte a subir. Isso pode nunca ocorrer, tá? Você pode pegar o caso da Oi, de outras ações aí, que nunca mais retornaram para o ativo. E muita gente ficou fazendo preço médio contra. Aí você foi investindo dinheiro para dar prejuízo. Olha só quem são. Vai colocando dinheiro em ações dando um prejuízo na esperança que ele volte a subir. Tá? Não é muito mais simples de você operar isso aqui? Comprar em uma tendência de alta e vender em uma tendência de baixa? É muito mais simples e muito mais assertivo. Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês nesse vídeo de hoje, tá? Qualquer dúvida, qualquer sugestão de conteúdo, é só deixar aqui na descrição, aqui nos comentários, que eu mesmo vou fazer um conteúdo e vou responder suas dúvidas. E se você quiser se inscrever aí para a próxima turma ou se inscrever para receber conteúdos gratuitos aí por e-mail ou no nosso próximo webinário, é só deixar o seu e-mail no link na bio, tá? Um grande abraço e até o próximo vídeo.